Meus irmãos, tivemos aqui um probleminha técnico, mas já voltamos aqui com a nossa live e já oramos para iniciar o culto. Então vamos nesse momento estar ouvindo o jovem Pedro, que vai estar ministrando louvor nessa noite. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Uma boa noite para você que está ao alcance desse aparelho, ao alcance dessa live. Que você venha ser edificado pela presença do Senhor. Independente de onde que você esteja, a presença que está aqui é a mesma que vai impactar a sua casa, aí no seu sofá, na sua cama, na sua cozinha, nesse momento, amém? Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
coro mais uma vez. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Vamos continuar enaltecendo o santo nome do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor, nessa noite. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, voava ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus o Nazaré. Levanta suas mãos e cante assim conosco. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o veja. João viu e eu também espero ver todas essas maravilhas preparada para os seus filhos. Herdarão toda essa bênção quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna lhe concedeu. Não era um sonho, era real. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Bem baixinho. Não era um sonho, era realidade.
cidade santa, para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre, atenta ao seu mandar. Em breve os trabalhos serão findos. Oh, aleluia! Bênçãos vão teus servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Desta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre, atenta ao seu mandar. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Para terminar, todo mundo. Mas há poder, sim, força e vigor nesse sangue para curar essa nação de Jesus. Mas há poder, sim, do bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Aplauda o nome do Senhor. Maravilha, né? Há poder no sangue de Jesus, há poder. E é isso que nós cremos, que o seu nome ele tem muito poder, amém? Irmãos, antes de estarmos ministrando a palavra do Senhor nessa noite, eu queria fazer um convite a você, para que você que está em casa, faz parte da nossa igreja, que você venha a cooperar, a continuar cooperando com os nossos dízimos e oferta. Os irmãos de congregação já sabem como funciona, nosso pastor já tem explicado. A cada sexta-feira do mês ele designa um dia para que os irmãos vão na congregação e entregam aos tesoureiros. E também temos a conta da nossa igreja, né? As contas, aqueles que quiserem fazer o depósito, o nosso irmão Eduardo vai colocar aí o número, você pode fazer esse depósito de forma direta, seja uma oferta, seja o seu dízimo, você tem esse meio de estar ofertando e dizimando para a obra do Senhor. Amém? Então, irmãos, estarei ministrando uma palavra nessa noite, que Deus possa falar aos vossos corações. Você que tem a sua Bíblia em casa, eu convido você a abrir a vossa Bíblia no número
em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. É uma história bastante conhecida. Fala sobre um homem chamado Naamã. Muitos conhecem essa história. E essa história ela traz para nossas vidas muitos ensinamentos. E eu acredito que, pelo momento que nós estamos vivendo, pela situação que nós estamos vivendo, isso aqui é um exemplo de obediência à voz do Senhor, para que o milagre venha a acontecer. Amém? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de veste, e levou-a para o rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás notai, peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberei que há profeta em Israel. Cavalos. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e purificará. Porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não, porventura Abana e Farpa rio, porventura não são porventura Abana e Farpa rios de Damasco melhores do que todos das águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. Eles falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e te purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificada. Maravilha, né, irmãos? Vamos orar nesse momento, antes de eu estar falando um pouquinho sobre esse texto. Soberano Deus, eterno Pai, te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira poderosa aos teus filhos que estão em casa, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, toma em tuas mãos, que a tua palavra, ó Deus, ela possa ir de alcance, ó Pai, aos corações nessa noite, e possamos, ó Pai, mais uma vez ser edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nos fala uma história sobre um homem
chamado Naamã, né? E as histórias que nós lemos são histórias verídicas, histórias verdadeiras, fatos que aconteceram e foram escritas por homens de Deus. E a história de Naamã, ela nos traz muitos ensinamentos, não somente pela atitude dele ter obedecido a voz do homem de Deus, mas exatamente no seu decorrer da história, como tudo aconteceu. A Bíblia nos fala que Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. E Naamã, ele tinha os seus valores. A Bíblia nos fala que ele era um homem valente. A Bíblia nos fala que ele era um homem que conquistava territórios em nome da Síria, do rei da Síria. Naamã, ele tinha as suas qualidades. Mas nós percebemos exatamente já no primeiro versículo que quando a Bíblia nos relata sobre Naamã, sobre a sua posição, sobre quem ele era, a Bíblia também nos mostra que ele tinha algo que trazia transtorno sobre a sua vida. A Bíblia nos mostra que ele tinha as suas qualidades, mas ele era leproso. E todos nós sabemos que a lepra naquela época era considerado a pior doença do momento, a pior doença da época, porque a lepra era uma doença contagiosa. Hoje nós vivemos um momento em que estamos sofrendo com um vírus de alta contaminação, que as pessoas se contaminam com facilidade através de gotículas de saliva e outras atitudes que o homem toma, acaba se contagiando. A lepra era uma doença contagiosa, semelhante. E o homem que na época era leproso, ele tinha que ser afastado. Pelo menos em Israel, quando alguém adquiria lepra, tinha que ser afastado do arraial. Tinha um lugar que eles eram colocados e que a Bíblia chamava como Vale dos Leprosos. E Naamã tinha essa doença. Naamã tinha isso sobre a sua vida, uma enfermidade que não tinha cura. Agora imagina a situação de um homem com uma doença tão terrível sobre a sua vida. Imagina como era a aflição de Naamã. Imagina o seu coração diariamente, quando ele acordava e sabia que tinha sobre a sua vida aquela doença. Imagina como ele vivia no momento. Eu imagino que eram momentos muito difíceis. Mas a Bíblia também nos mostra que quando levaram alguns cativos de Israel para a Síria, também foi uma menina. E esta menina, ela se tornou serva da casa de Naamã. Aquela menina, ela se tornou escrava na casa de Naamã. E quando ela viu aquela situação, ela chamou a esposa de Naamã e disse assim: tomara que Naamã conhecesse um homem que está lá em Samaria. Tomara que Naamã conhecesse um homem que está em Samaria, porque ele restauraria a sua lepra. Ou seja, aquela menina trouxe para Naamã uma esperança. Aquela menina trouxe para Naamã algo que ele pudesse exatamente ter esperança em sua vida. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero observar nessa mensagem é exatamente que o homem, ele não morre sem esperança. Deus sempre dá uma esperança. Deus, ele sempre nos dá um caminho para nós trilharmos. Deus, ele sempre nos mostra o que devemos fazer. Aquela menina trouxe para Naamã uma esperança. Ela disse assim: tomara que o meu Senhor conhecesse um homem que está lá em Samaria, porque este homem iria restaurar a lepra de Naamã. Isso mudou a situação. Naamã, naquele momento, teve uma esperança em sua vida, porque ele começou a observar que havia alguém que poderia fazer algo por ele. A humanidade, ela está assim: uns estão procurando socorro, estão procurando alguém para que possa lhe socorrer, e diariamente nós estamos dizendo que o nosso socorro é Jesus, o nosso socorro é do alto, o nosso socorro é de cima, é Ele que tem solução para os nossos problemas. E aquela menina disse para aquela senhora: tomara que ele conhecesse. E
a senhora de Naamã passou para ele, e ele chegou para o rei e disse assim: olha, a menina disse que tem em Samaria alguém que pode trazer solução para a tua vida, alguém que pode restaurar a sua lepra. Automaticamente Naamã ficou animado com aquela situação, ficou animado com aquilo que foi colocado diante dele, e ele comunicou ao rei, e o rei automaticamente preparou uma carta e disse assim: olha, leva essa carta ao rei de Israel, também leva esses presentes. E naquela carta o rei da Síria dizia assim: ó, eu estou enviando para ti um homem, um servo meu, um homem de confiança, para que você possa restaurar a lepra dele. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas procurando socorro para a sua vida em lugar que não tem, estão procurando socorro para a sua vida através de pessoas que não podem dar, tem pessoas que não podem te ajudar, tem pessoas que não podem te socorrer, mas tem pessoas enviadas por Deus que tem solução para o teu problema. Naamã, ele foi exatamente ao rei de Israel. O rei de Israel não poderia fazer nada por Naamã. A carta foi ao rei de Israel. O rei de Israel não poderia fazer nada por Naamã, porque a solução não estava ali. Muitas pessoas procuram solução para os seus problemas aonde não pode achar. Tem pessoas que estão colocando o seu coração exatamente em situações aonde não traz socorro, aonde não traz esperança. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de cima, o nosso socorro é Jesus de Nazaré. E quando o rei de Israel recebeu aquela carta, juntamente com a Naamã, ele se assustou, porque ele não tinha solução para o problema de Naamã. Ele não tinha o que fazer por Naamã. Ele não podia fazer nada por Naamã, porque não era ele que tinha exatamente resposta, exatamente para a solução para o problema de Naamã. Tem pessoas que vivem dessa forma. A Bíblia nos mostra que existe caminho que parece certo. Tem pessoas trilhando o caminho que acha correto, que acha certo. Mas o caminho correto é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que nos leva ao alto. O sábio Salomão, ele falou em suas palavras que há caminho que parece perfeito aos olhos do homem, mas são caminhos que nos leva à morte. A solução para Naamã, para a doença de Naamã, não estava no palácio, não estava através dos reis de Israel, não. A solução estava distante, a solução estava afastada, e ele foi exatamente a pessoa que não poderia lhe ajudar. E o rei, recebendo aquela carta, como nós vimos, ele observou aquela carta, e a carta dizia assim: olha, eu estou enviando para ti um homem, um servo leproso, servo meu, e eu estou te enviando para que você possa sarar a sua lepra. O rei de Israel pegou aquela carta e disse assim: porventura eu sou Deus para dar vida ou para tirar vida? Porventura eu poderia fazer alguma coisa por este homem? Este homem veio até mim para trazer ocasião contra a minha vida, porque eu não posso fazer nada por ele. O rei de Israel ficou preocupado, porque Naamã foi até Samaria procurar socorro para a sua vida. Mas o rei de Israel achou que Naamã tinha vindo exatamente com estratégia, exatamente contra Israel. E ele ficou preocupado e disse assim: porventura sou eu Deus para tirar e para dar vida? Porque ele sabia que ele não poderia dar nada. Ele sabia que ele não poderia fazer nada. Ele sabia que ele não tinha solução para a vida de Naamã. E a Bíblia nos mostra que ele se apavorou. Ele ficou preocupado. Por quê? Porque ele não tinha exatamente aquilo que o profeta tinha. É Deus em sua vida. Quando nós temos Deus em nossas vidas, a dificuldade vem, os problemas vêm, nós oramos, entregamos na mão de Deus e dizemos: Deus tem solução para essa dificuldade. O rei de Israel ficou preocupado. E a Bíblia nos mostra que ele rasgou as suas vestes e disse assim: eu não tenho solução. Eu não tenho o que fazer por este homem. Mas automaticamente um homem chamado Eliseu ficou sabendo do outro lado. E disse assim: fala para o rei de Israel que não precisa se apavorar, não precisa rasgar suas vestes. Manda Naamã vir até mim, porque ele vai saber que há
Deus em Israel, que é profeta em Israel. Ou seja, ele chamou para si a dificuldade. Ele disse assim: pode mandar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso para resolver esta dificuldade. É isso que Deus quer de mim e de você. Uma atitude de fé, uma confiança, acreditar que Deus ele vai agir. Quantas pessoas se apavoram diante da dificuldade, mas o Senhor, o que eu vou fazer, o que eu faço nesse momento, o segredo é exatamente confiar em Deus, dizer: olha, a dificuldade veio, a luta veio, eu confio em Deus e sei que esta luta vai sair em nome de Jesus. Eliseu teve aquela confiança e disse assim para o rei de Israel: olha, fala para ele que não precisa mais se rasgar, não precisa mais rasgar suas vestes, manda que Naamã venha até mim, que ele vai saber que há Deus em Israel. A nossa fé, a nossa atitude, a nossa confiança, ela tem um motivo, é exatamente para que venham a crer e confiar que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer grandes coisas, para fazer coisas tremendas. E a Bíblia nos mostra que Naamã, ele se dirigiu até Eliseu. A forma como Eliseu recebeu Naamã, de repente não foi a forma que ele queria ser recebido. Porque a Bíblia nos mostra que ele mandou um menino até Naamã, mandou um mensageiro até Naamã, para dizer o que ele tinha que fazer. Irmão, nós não temos que nos preocupar a forma que Deus vai agir, como Deus vai fazer. O importante é que Deus está fazendo. Tem pessoas que querem exatamente falar como Deus tem que fazer. Olha, Deus, eu queria que fosse dessa forma, que tirasse esse caminho, que fosse tal pessoa, que usasse tal pessoa. Deus, ele não age dessa maneira. Deus, ele sabe quem ele vai usar, da maneira que ele quer usar e na hora que ele vai usar. Naamã, ele disse assim: puxa, eu achei que ele sairia e colocaria a mão sobre as minhas feridas e eu seria curado. Mas não foi isso que Eliseu fez. Naamã tinha em seus pensamentos, de repente, já imaginado, não, no caminho até Samaria, de repente ele foi imaginando: eu vou chegar lá, de repente eu vou me ajoelhar, ele vai orar por mim, vai colocar a mão sobre a minha vida, eu vou ficar curado. Mas não foi dessa forma que Deus fez. Não foi dessa forma que Deus usou o profeta. Não foi dessa forma, da maneira que Naamã queria que fosse. Não é do jeito que você quer, meu querido. Não é da forma que você quer, não. É da forma que Deus quer. Basta que você venha confiar em Deus. Basta que você venha crer em Deus. E a forma como Ele vai fazer não importa. O importante é que Deus vai fazer. O importante é que Deus vai agir na tua vida, na tua causa, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Não importa a maneira. Nosso Deus, Ele nos surpreende, às vezes em momentos que nós nem imaginamos. Mas Ele nos surpreende. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estava na beira do poço, quase morrendo, mas Deus foi lá e me tirou. É dessa forma que Ele faz muitas vezes. Às vezes Ele deixa muitas vezes chegar no limite, mas Ele está no barco, está junto com a gente, e não vai deixar que nós viemos a morrer. Ele vai nos socorrer. Mas basta que viemos confiar. E Eliseu mandou ao menino e disse assim: olha, Naamã, Eliseu, ele te deu a resposta para que você venha ser curada. Você tem que ir até o Jordão, dar 7 mergulhos no Jordão. Depois do 7º mergulho, você vai ser sarado das suas lepras. Poderia ser mais fácil, né? Poderia ser de maneira rápida, porque o nosso Deus tem isso. Eu me lembro daquele aleijado no templo, na Porta Formosa. Pedro poderia dizer: olha, você vai ser curado, mas eu vou te dar umas etapas. Ele poderia mandar o aleijado fazer algumas coisas para ser curado, mas não. Quando aquele moço quis receber a esmola, Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Às vezes Deus age dessa maneira. Às vezes precisamos fazer uma oração longa, mas às vezes uma oração rápida Deus age. É a forma de Deus agir. De repente o profeta poderia ter feito isso mesmo. Poderia ter orado por Naamã, ele seria curado, mas não. Deus determinou: vai, manda,
que ele dê 7 mergulhos. Ele até questionou. Ele até disse assim, mas não teria outro rio melhor para eu mergulhar? Logo, um rio tão sujo. Mas era isso que Deus queria que ele fizesse. É isso que Deus quer que nós façamos. Às vezes nós queremos questionar o agir de Deus. Mas Deus, o Senhor não poderia fazer dessa forma? Ele até pode, meu querido, mas Ele vai fazer da forma como Ele quer. Porque o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós necessitamos e a hora que nós precisamos, ou seja, que nós devemos receber. E ele foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão, para que a sua enfermidade venha a ser curada. Imagina agora Naamã, cheio de lepra, mergulhou uma vez, eu imagino ele, olhava para o seu corpo, meu Deus, ainda estou ferido, não saiu uma ferida ainda. Mergulhou a segunda vez, a mesma coisa. Às vezes somos nós. Às vezes, como estamos em campanha, é a mesma coisa. Nós oramos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e ficamos esperando, aguardando. Mas quando depositamos a nossa confiança em Deus, Deus Ele age. Basta que venhamos confiar. Confia no Senhor. Confia em Deus. A tua vitória vai chegar. Não importa se vai demorar 1 ou 2 dias, 1 ou 2 semanas, 1 ou 2 anos, mas se você confiar em Deus, a sua vitória vai chegar. Mas você tem que aprender a confiar em Deus. Naamã, ele mergulhou 7 vezes para receber a cura. Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. Existem pessoas que estão me assistindo agora, que estão em campanha em sua casa. Não pode vir ao templo, não pode vir ao culto, mas toda meia-noite está orando, toda meia-noite está orando. Continue, meu querido. E de repente alguém fala, mas por que tantas orações? É importante. Isso é uma forma de você demonstrar a Deus o quanto você é dependente dEle. É nós mostrarmos a Deus que nós somos totalmente dependentes dEle. Vem a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês, o segundo mês, e nós estamos em quarentena. De repente tem pessoas que estão me assistindo, que começou a orar desde o começo dessa quarentena, toda noite, toda madrugada, e hoje vai orar novamente. Continue nesse propósito, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Mas obedeça a voz de Deus. Naamã obedeceu. No começo ele quis, de repente não fazer, mas teve um bom conselheiro ao seu lado. Um dos seus servos disse assim, meu senhor, porventura, se o profeta mandasse fazer uma outra coisa, tu não faria? Ou se ele teve alguém para dar um empurrão. É importante sempre termos em nosso lado alguém que nos ajude a seguir em frente. Alguém que nos ajude a ir adiante. Pessoas que nos animem. Família que anime um ao outro. Na sua casa você está passando por luta, ou de repente o teu parente do lado, a prova chegou, um anima o outro para que Deus possa chegar com vitória. Não vamos seguir em frente, vamos crer, vamos confiar que a vitória chegará. Basta que venhamos confiar em Deus. E a Bíblia nos mostra que depois do 7º mergulho, Naamã foi curado. A Bíblia nos fala que a sua pele se tornou como a pele de um menino. Ficou perfeito. A vitória ela chega com perfeição. Às vezes demora um pouco, mas chega de forma perfeita. Às vezes demora um pouco, mas chega com qualidade. É assim mesmo. Deus não faz nada de qualquer jeito, não. Deus faz de forma perfeita. Mas precisamos confiar até o fim. Confiar até o fim que a vitória vai chegar. Eu profetizo nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida, vitória. Sobre o teu lar, sobre a tua vida, vitória. Mas é necessário que você venha ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer dia após dia, para que o Senhor ele venha cuidar e guardar a tua vida diariamente. Confiar em Deus, confiar no nosso Deus, porque Ele tem bênçãos, Ele tem vitórias
para cada um de nós. A situação que Naamã vivia era uma situação que não tinha solução. A doença dele não tinha cura. Na época não tinha jeito. Era uma doença incurável. E o nosso Deus curou. De repente você está com a doença incurável, com a causa impossível. Mas Deus tem solução para a tua vida. Basta que você venha confiar. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Pedir a Deus que Deus ele possa tocar em sua vida. Pedir a Deus que Ele possa guardar o seu lar. Às vezes, irmãos, nós somos assistidos por tanta gente, por tantas pessoas, e não sabemos o que você está passando. De repente, nessa noite, tem alguém do outro lado que já chorou, já se entristeceu, já passou por tanta dificuldade, de repente já chegou no seu limite. Eu te digo nessa noite, Deus, Ele trouxe para você uma palavra de esperança. Deus, dessa noite, tem solução para o seu problema. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está me assistindo. Eu quero orar pelo seu lar. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por alguém que está enfermo aí do outro lado. Alguém que está enfermo aí, preocupado. Eu estava ouvindo um documentário, uma pessoa que estava com Covid-19. Ela fez ali o seu relato da aflição que ela passou quando ela adquiriu essa doença. A preocupação, as etapas, como ela sofreu. A sua parte psicológica ficou muito afetada. A preocupação de morrer foi algo terrível que ela passou, mas foi curada. Eu imagino de repente você que está do outro lado, está passando pela mesma situação, está muito preocupado. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor nessa noite. Descansa no Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Coloca a mão sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua enfermidade. Apresenta a Deus alguém aí que está enfermo. Fala com Deus nessa noite que Deus Ele vai te curar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Olha Deus, a Tua palavra ela foi ministrada, ó Deus. Ó Deus, uma palavra, Pai, de esperança para aqueles que estão aflitos. Para aqueles, ó Deus, que estão preocupados, aqueles que estão desesperados, ó Deus amado. Aqueles, ó Pai, que chegaram de repente no fundo, ó Pai, do poço e não sabem mais o que fazer, ó Pai. Mas a Tua palavra hoje, ó Deus, foi uma palavra que eu acredito, ó Pai, que trouxe esperança para muita gente, ó Pai. E eu tenho absoluta certeza, ó Pai, que a confiança do Teu filho, da Tua filha, não será mais a mesma. Será multiplicada, ó Pai, em Ti, ó Pai amado. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, eu quero decretar vitória sobre o Teu filho. Eu quero decretar vitória sobre a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, Teu filho, ó Pai, que está enfermo, a Tua filha que está enferma, ó Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora esta enfermidade, ó Pai. Ó Deus, que a cura venha chegar nessa noite, em nome de Jesus. Tira essa preocupação, ó Pai, do coração do Teu servo. Essa preocupação do coração da Tua serva, Pai. Tira agora, ó Deus, e dá vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a vitória sobre a tua vida. Receba a vitória sobre a tua casa. Receba a vitória sobre a tua família agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor.
purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas dos rios, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu preciso descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder, como na mão do seu poder, como na mão do seu poder. Maravilha. Vamos fazer mais uma oração. Vamos continuar orando pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos orar por cada estado brasileiro, pelos governantes, pelos prefeitos, pelo presidente, pelos ministros, pedindo a Deus que o Senhor possa agir nessa causa, nessa situação. O mundo está em quarentena, né? O mundo está praticamente parado devido a toda essa situação. Mas a nação que é chamada povo de Deus está confiando no alto, sabendo que Deus tem solução para tudo isso. Independente de qualquer coisa, a nossa confiança está sempre em Deus, sempre no Senhor Jesus. Então por isso que nós continuamos orando, apresentando nas mãos do Senhor, que o Senhor possa guardar a nossa cidade. Parece que o estado do Rio de Janeiro já chegou no colapso em relação a vagas nos hospitais.
Mas eu creio que Deus ele vai começar a curar em casa. Basta que as pessoas tenham fé, confiem e acreditem. Deus vai tirar muitos dessa doença no próprio lar, em casa. Deus vai curar, vai sarar, porque eu confio nesse Deus poderoso. Então vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor a nossa nação. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, mais uma vez. Ó Deus, a nossa nação em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, te peço, ó Pai, pela vida, ó Deus, dos governantes, ó Pai, que tem, ó Pai, a obrigação, ó Deus amado, de conduzir, ó Deus, olha para esta nação de maneira correta, ó Pai querido. Eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor venha repreender todo o mal, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, que na hora da dificuldade, na hora, ó Pai, das lutas, ó Deus, quer se aproveitar, ó Deus amado, trazer para si benefícios próprios, ó Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus, repreenda este mal, ó Pai. Ó Deus, que nós viemos, ó Pai, ter, ó Pai, pessoas mais humanas, ó Deus, pessoas mais com o coração aberto para Ti, ó Pai, confiando, ó Deus, em Ti, ó Rei da Glória. Ó Deus, repreende, ó Pai, todo o mal, ó Deus amado, que queira assolar a nossa nação, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, pela nossa cidade, ó Deus, pelo nosso governador, ó Deus, por cada, ó Pai, deputado estadual, por cada, ó Deus amado, vereador, ó Pai, que está ali auxiliando o prefeito, ó Pai, que cada um, ó Deus amado, ele venha, ó Pai, ter consciência, ó Deus, das suas atividades, das suas obrigações, ó Pai, com o povo, ó Rei da Glória. Repreende, ó Pai querido, todo espírito, ó Pai, corrupto, ó Pai, e dá vitória, ó Deus, ao teu povo, à nossa cidade, à nossa nação, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, dá vitória, ó Pai, para o nosso povo, em nome de Jesus, amém. Vou estar encerrando, irmãos, né? Que você possa, no próximo culto, convidar mais pessoas a estar conosco. Quinta-feira, culto da família, será uma noite abençoada em nome de Jesus, amém? Expõe a vossa mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, e todos digam amém. Que Deus abençoe.